O oceano é o guardião dos segredos. Suas profundezas escondem cidades esquecidas, navios fantasmas e descobertas que deixam os cientistas perplexos. Imagine uma cidade majestosa que desapareceu sem deixar rastro. Duas locomotivas perdidas no fundo do Atlântico. Um gigantesco globo ocular jogado na praia. E se algo repousa na água que não se encaixa na compreensão racional do mundo? Artefatos que parecem violar as leis do tempo. Objetos cuja origem levanta mais perguntas do que respostas. Hoje, desceremos as profundezas do oceano para ver as descobertas mais assustadoras e enigmáticas encontradas no fundo. Prontos para uma viagem ao abismo? Então apertem os cintos. Será assustador, mas incrivelmente interessante. A cidade submersa de Thonis Herakleion, no Egito. Profundamente sob as águas do mar Mediterrâneo, esconde-se uma cidade submersa cujo nome permaneceu por muito tempo apenas nas crônicas antigas. Thonis Herakleion, outrora um majestoso centro de comércio, agora apenas ruínas fantasmagóricas no fundo do oceano. Por muito tempo acreditava-se que Thonis e Herakleion eram duas cidades diferentes, mas descobriu-se que é um único lugar, conhecido pelos egípcios como Thonis e pelos gregos como Herakleion. Historiadores antigos escreveram sobre ele, mas nenhum vestígio foi encontrado. Parecia que a cidade havia desaparecido para sempre. Apenas no ano 2000, uma descoberta acidental mudou tudo. Pesquisadores estavam procurando os navios de Napoleão, mas se depararam com as ruínas de uma cidade antiga. Estátuas gigantes, templos destruídos e uma placa de granito negro com seu nome. Tudo isso estava sob uma camada de lodo. Thonis Herakleion era enorme, 3 vezes maior que Pompeia. Foi erguido no século 8 a.C., em homenagem ao deus Amon. Segundo as lendas, Paris e Helena se esconderam aqui, a Bela antes da Guerra de Troia. E os historiadores afirmavam que a cidade surgiu graças à façanha de Hércules, que salvou as pessoas de uma inundação. No seu auge, Thonis era um centro comercial, seu porto recebia navios de todo o mundo. Mas em 331 a.C., Alexandre o Grande fundou a cidade de Alexandria. A nova cidade tornou-se o centro de ciência e comércio, e Thonis começou a declinar. Mas o ponto final na história da cidade não foi colocado pela política, mas pela natureza. Terremotos, inundações e a elevação do nível da água gradualmente destruíram a cidade. Em algum momento, ela submergiu completamente, deixando para trás apenas templos, estátuas e navios quebrados. Um cemitério subaquático de navios de guerra. Nas profundezas do atol de Bikini esconde-se um cemitério subaquático. É uma cidade fantasma de navios atingidos pelo fogo do átomo. Em 26 de julho de 1946, a Marinha dos Icei-Maceira realizou um experimento que deveria provar: a frota militar é capaz de sobreviver a um ataque nuclear. No coração da lagoa foram colocados 53 navios, desde destroyers até porta-aviões. E sob um deles, o navio de desembarque LSM-60, foi escondida uma carga de 21 quilotons. Quando a bomba chamada Helena de Bikini explodiu, o oceano estremeceu. A explosão levantou 2 milhões de toneladas de água, formando uma coluna gigante com quase 1 milha de altura. Debaixo d'água surgiu uma bolha gigante de gás incandescente que perfurou o fundo do mar e deixou uma cratera de 1.800 pés de largura. O LSM-60 desapareceu, evaporando-se sem deixar vestígios. O couraçado Arkansas foi lançado ao ar e caiu no fundo, sepultado por ondas radioativas. O porta-aviões, Saratoga, lutou por sua vida durante 7 longas horas antes de desaparecer para sempre nas profundezas. O couraçado japonês Nagato resistiu mais do que todos, por 4 dias inteiros, antes de se dissolver na névoa do mar. Os militares esperavam recuperar os navios sobreviventes, mas a radiação foi implacável. As equipes de resgate recuaram. O nível de radiação a bordo dos navios excedia a dose letal em 20 vezes. A Marinha, Nômade, tentou limpar os navios. Eles foram lavados com espuma, água e até ácido. Mas quanto mais eles tentavam, mais a contaminação se espalhava. Água, mexilhões, algas, tudo ao redor se tornou portador de uma morte invisível. Admitir a derrota foi difícil. No entanto, 2 semanas depois, a frota foi forçada a abandonar os navios contaminados. 6 deles foram afundados diretamente na Lagoa de Bikini. Os restantes foram rebocados para o atol de Kwajalein, onde muitos deles permaneceram em repouso eterno. Mas um navio, o cruzador pesado, Príncipe Eugen, parecia sentir seu destino. Danificado e impregnado de radiação, ele não esperou pela sentença. Durante o reboque, ele começou a afundar e, no final, escolheu sozinho seu último refúgio. Trens fantasmas na costa de Nova Jersey. Profundamente sob a água na costa de Nova Jersey, repousa um mistério que poucos conhecem. 2 antigos locomotivas a vapor jazem no fundo do oceano, como fantasmas esquecidos do passado. Quem os perdeu? Como eles chegaram lá? Essas perguntas permanecem sem resposta, por mais de 150 anos.
O incomum cemitério subaquático de locomotivas foi descoberto em 1985 pelo pesquisador Paul Hepler. Ele estava mapeando o fundo do mar com a ajuda de um magnetômetro, mas de repente, o aparelho detectou 2 objetos metálicos maciços. Quando os mergulhadores desceram, depararam-se com uma cena verdadeiramente surreal. 2 locomotivas, quase intocados pelo tempo, repousavam nas profundezas do Oceano Atlântico. Eles eram modelos raros da classe Planet 222T, produzidos em meados do século XIX. Eles eram experimentais e ficaram obsoletos quase imediatamente após o lançamento. O peso de cada um era de apenas 15 toneladas, metade do peso da maioria das locomotivas daquela época. O peso reduzido os tornava ineficientes, por isso essas locomotivas desapareceram rapidamente das ferrovias. Mas por que 2 delas acabaram no fundo do oceano? Em nenhum arquivo histórico há registro de que essas máquinas tenham sido perdidas, como se nunca tivessem existido. Uma das suposições é que as locomotivas estavam sendo transportadas em uma barcaça de Boston, mas esta foi pega por uma tempestade na costa de Long Branch. É possível que as máquinas tenham caído acidentalmente ao mar. Ou, o que é ainda mais provável, foram jogadas intencionalmente para salvar o navio de afundar. Mas há um detalhe estranho que faz pensar. Um dos pesquisadores uma vez deixou escapar. O tipo de motor dessas locomotivas nunca foi colocado em produção. Se isso for verdade, estamos diante de uma tecnologia que oficialmente não existia. Como ela poderia ter chegado ao Oceano Atlântico? Hoje, os especialistas planejam trazer as locomotivas à superfície. Isso pode ajudar a desvendar seu mistério e lançar luz sobre os métodos de construção do século XIX. Talvez, algum dia, essas locomotivas fantasmagóricas ocupem seu lugar em um museu. Ou talvez elas guardem algo que é melhor deixar no fundo do mar. Um gigantesco globo ocular. A costa da Flórida, areia quente, ondas suaves. Parecia que não havia nada de incomum. Mas certa manhã, um morador da cidade de Pompano Beach encontrou algo verdadeiramente assustador. Na beira da água, havia um estranho objeto azul. O homem casualmente o chutou com o pé, mas, ao olhar mais de perto, ficou paralisado. Diante dele estava um enorme globo ocular do tamanho de uma toranja. Parecia fresco, escorria sangue e, aparentemente, ainda observava o que acontecia. Sem hesitar, ele pegou a descoberta, colocou-a em um saco plástico e foi até a polícia. Eles entregaram o olho aos especialistas da Comissão de Conservação da Vida Selvagem da Flórida. Os cientistas imediatamente perceberam que estavam diante de algo incomum. O tamanho do órgão excluía a maioria das espécies marinhas conhecidas. O olho foi colocado em formalina e enviado para análise no Instituto de Pesquisa de São Petersburgo. A que criatura ele pertencia? A um lula gigante? A um predador de águas profundas que a ciência ainda não conhece? Enquanto os especialistas procuravam respostas, os moradores locais faziam suas próprias suposições. Alguns afirmavam que era parte de um monstro marinho desconhecido. Outros diziam que o olho pertencia a uma criatura das lendas, um monstro antigo que habita o abismo. A anomalia do Báltico. Verão de 2011. As profundezas do Mar Báltico revelaram um mistério que em breve intrigaria as mentes dos pesquisadores. A equipe sueca Oceans estava realizando trabalhos de busca no Golfo de Bótnia. Explorando o relevo de Dena, eles se depararam com algo estranho, um objeto maciço de forma quase perfeitamente circular. Ele lembrava um enorme disco com corredores retos e reentrâncias quadradas. Mas o mais impressionante era que ao lado dele havia uma fenda profunda de 300 metros. Como se esse objeto misterioso tivesse em algum momento pousado rasgando o fundo do mar. As imagens rapidamente se espalharam pelo mundo. Alguns viram na anomalia um navio alienígena afundado, enquanto outros viram restos de uma civilização antiga. Havia teorias sobre desenvolvimentos secretos do Terceiro Reich e até mesmo destroços da lendária Atlântida. Os cientistas decidiram investigar a descoberta. Mergulhadores recolheram amostras da substância que cobria o objeto. A análise mostrou que era basalto, uma rocha vulcânica comum. Mas em algumas amostras foram encontrados vestígios de metais que não ocorrem na natureza. Aqueles que acreditavam na origem extraterrestre da descoberta não estavam dispostos a abandonar suas teorias. Especialmente depois que se soube que, em profundidade, os equipamentos falhavam. As câmeras se recusavam a filmar, a comunicação desaparecia. Mesmo na superfície, acima do objeto, o sinal de rádio era interrompido. Os céticos afirmam que é apenas uma formação geológica rara. Mas, se for assim, por que os equipamentos continuam a falhar? Por que não há vestígios de vegetação sobre ele que cobre tudo no fundo do oceano? Ainda não há respostas. Mas talvez um dia o mistério da anomalia do Báltico seja revelado ou permaneça como mais um fenômeno inexplicável. Das profundezas. Descobertas do Titanic. Agora vamos falar sobre objetos que absorveram a tragédia e que, décadas depois, continuam a lembrar-nos do desastre. Muitos deles se tornaram símbolos, enigmas, relíquias com uma história incrível.
Por exemplo, pequenos sapatinhos infantis. Eles pertenciam a uma criança cuja identidade permaneceu desconhecida por muito tempo. Após o naufrágio, todos os pertences das vítimas deveriam ser queimados. Mas o sargento da polícia de Halifax, Clarence Notever, não conseguiu destruir esses sapatinhos. Ele os guardou na esperança de que algum parente os reconhecesse. Mais tarde, eles foram parar em um museu marítimo. Por muitos anos, os cientistas tentaram descobrir quem era aquela criança. Em 2002, foi anunciado que poderia ser Eino Panula, mas a análise de DNA refutou essa versão. Somente em 2008 foi possível estabelecer a verdade. A criança se chamava Sidney Goodwin e toda a sua família morreu naquela noite fatídica. O mistério dos sapatinhos foi resolvido, mas o arrepio ao vê-los ainda persiste. O relógio do morto. Assim são chamados os relógios de bolso que pertenciam ao comissário Edmund Stone. Eles pararam exatamente no momento em que o navio afundou. O corpo de Stone foi encontrado 9 dias depois. Ele foi sepultado no mar e seus pertences foram entregues à viúva. O relógio foi mantido na família por quase 100 anos, até que em 2008 foi colocado em leilão. Eles foram vendidos por $300 mil. Aqui está uma pulseira de ouro, adornada com diamantes. Nela está gravado apenas um nome, Amy. Ela foi encontrada nos anos 80, quando artefatos foram recuperados do fundo do oceano. Entre as descobertas havia muitas joias, mas foi essa pulseira que chamou a atenção. Havia 3 mulheres chamadas Amy a bordo do Titanic. Qual delas usava esta joia? Talvez tenha sido um presente, talvez uma relíquia, de família, mas isso nunca será conhecido. No final, a pulseira foi vendida por mais de $2 milhões. Os destroços da nave espacial Challenger. No fundo do Oceano Atlântico foi encontrado um fragmento do ônibus espacial Challenger, que se desintegrou durante o lançamento em 1986. A equipe de filmagem do canal History não esperava encontrar precisamente uma nave espacial. Inicialmente, eles estavam procurando um avião desaparecido em 1945, mas o destino lhes trouxe uma descoberta igualmente trágica. O desastre do Challenger foi o primeiro na história do programa Space Shuttle. Naquele dia fatídico, tudo estava indo conforme o planejado. Após 2 minutos de voo, ocorreu uma ruptura fatal no sistema, e toda a estrutura, incluindo o ônibus espacial, o tanque de combustível e os propulsores laterais, se desintegrou. Nesta terrível tragédia, todos os 7 membros da tripulação morreram. A causa foi um elemento do propulsor que se desintegrou, permitindo que um jato de gás penetrasse no tanque de combustível. Mas a investigação revelou que a causa do desastre era mais profunda. Foi consequência de uma baixa cultura de tomada de decisões na NASA, que não permitiu corrigir as falhas de design que já eram conhecidas antes do primeiro voo. Logo após a tragédia, as equipes de busca encontraram muitos fragmentos do Challenger, incluindo a cabine com a tripulação. Mas outro grande fragmento foi encontrado apenas em março de 2025. Uma equipe de filmagem em busca do avião desaparecido, Martin PBM Martin, que sumiu em 1945, acidentalmente se deparou com um objeto inesperado, um fragmento do escudo térmico do ônibus espacial. Inicialmente, ninguém pensou que isso poderia ser parte do Challenger. Mas logo após novas investigações, a NASA confirmou que é realmente um fragmento da nave espacial. Até agora, a NASA não decidiu o que fazer com este fragmento, apesar de todos os destroços dos ônibus espaciais pertencerem à agência. Esta descoberta levanta novas questões sobre quanto mais o oceano ainda esconde. E embora hoje a probabilidade de destroços de foguetes caírem na Terra seja de 10%, nos próximos 10 anos nada pode parar a busca por novos mistérios que repousam nas profundezas do oceano. A cidade submersa ao largo da costa do Japão. Na primavera de 1985, o instrutor de mergulho, Kihachiro Arataki, mergulhou nas águas que banham a pequena ilha japonesa de Yonaguni. Ele esperava encontrar apenas restos da natureza, mas seu olhar se fixou em algo muito mais surpreendente. A uma profundidade de cerca de 15 metros, revelou-se diante dele um enorme platô de pedra. Plataformas niveladas, adornadas com ornamentos, pareciam ter sido esculpidas à mão. Largas terraças e escadas, que desciam, criavam a sensação de que você estava diante de uma verdadeira parte de uma cidade antiga. As águas locais escondiam não apenas formações naturais, mas possivelmente os restos de uma civilização perdida. Um precipício com uma parede vertical descia para as profundezas escuras a 27 metros. Arataki compartilhou sua descoberta com o professor Masaaki Kimura, especialista em geologia marinha, e apesar do ceticismo dos colegas, Kimura começou as pesquisas. A cada mergulho, suas convicções se tornavam cada vez mais firmes. Ele afirmava que diante dele estavam as ruínas de uma cidade antiga. Plataformas, castelos, monumentos e até mesmo um estádio. Tudo isso compunha um complexo arquitetônico intrincado, esculpido diretamente na rocha. Descobertas como túneis, escadas e até piscinas pareciam complexas demais para serem formações naturais.
O professor publicou suas conclusões, apesar das críticas da comunidade científica. Aos seus olhos eram vestígios de trabalho humano e não formações naturais. E ele estava certo de que a cidade foi construída há mais de 5.000 anos. É bem possível, numa época em que essa área fazia parte do continente. Estruturas megalíticas, semelhantes às que se encontram em outras partes do mundo, desde Stonehenge até Machu Picchu, forneceram argumentos adicionais a favor de sua teoria. A descoberta subaquática tornou-se não apenas uma sensação arqueológica, mas também a chave para desvendar uma grande e desaparecida civilização. De acordo com Kimura, grande parte da cidade pode ter sido destruída por uma catástrofe, como um tsunami gigante que engoliu as ilhas de Steri. Vestígios de atividade humana. Tudo o que restou está escondido nas profundezas do oceano, onde o silêncio misterioso os protege de olhares curiosos. Bem, é isso por hoje, queridos amigos. Espero que vocês tenham se divertido comigo. Deixem um like, inscrevam-se e aguardem novos vídeos. Eles aparecerão no canal em breve. Até logo!